Olá, crianças! Terça-feira, nossa primeira aula de hoje é Geografia e História. E hoje nós vamos conversar sobre o nosso endereço. Exatamente. Se as pessoas quiserem ir visitar, elas precisam do seu endereço. E o endereço, ele serve para o quê? Para as pessoas localizarem a sua casa. Então, a gente fez aquele dia a dobradura da casa para você saber, para você pensar que a sua casa é o seu cantinho. É o cantinho de proteção, é o cantinho que você recebe amor e carinho, tá bom? Hoje nós vamos conversar então sobre o endereço. No livro de vocês tem um endereço aí. Todos os lugares têm endereço. Por exemplo, que rua que fica o hospital, que rua que fica a Escola Betânia, que rua que fica o Mercado Mister Júnior, né, que é mais perto e todos vocês conhecem, que rua que fica o posto policial. Então, para as pessoas irem nesses lugares, elas precisam saber o nome da rua, o número daquele lugar. Então, é uma forma de achar o lugar mais fácil, tá bom? Então, nós temos aí a foto de um museu. Então, esse museu, olha só, nós temos aqui escrito o endereço dele. Aqui tem a foto do museu e aqui tem o endereço. O endereço dele é Avenida 17 de Agosto, 2187. Bairro Casa Forte, cidade de Recife, PE significa que é lá em Pernambuco. CEP 52.061.540. Então, a sua casa, a Escola Betânia, a minha casa, a casa dos seus avós, dos seus amigos, todos os lugares, eles têm um endereço. Então, o endereço, ele não é só o nome da rua da sua casa. O endereço, ele tem todo um conjunto de informações. É o nome da rua, é o número da sua casa, é o nome do bairro que você mora, da cidade, do estado, e tem o CEP também, que é esse número grandão que a professora acabou de ler para você. Então, olha só, nome da rua, um número, o nome do bairro, a cidade e o CEP, que é esse número grandão. Todos os lugares que você imaginar tem todas essas informações para que as pessoas consigam achar mais fácil aquele lugar, tá bom? Então, hoje em dia as pessoas usam o celular quando vão encontrar a casa de alguém ou um lugar, uma festa, por exemplo, que elas estão indo. Então elas acionam lá o GPS e o celular fica, né? Vira à direita, vira à esquerda, siga em frente. Então hoje em dia é muito fácil você encontrar alguém. Basta você ter um lugar, né? Basta você ter um celular e você coloca lá o endereço, a pessoa te fala antes, né? Onde vai ser, por exemplo, uma festa. Você escreve lá o endereço e o celular, aquele aplicativo vai te ensinando o caminho, como que você deve chegar naquele lugar. Mas e antes? As pessoas iam perguntando, né, para as outras. Olha, eu preciso ir na rua, por exemplo, a Rua do Livro é 17 de agosto. Preciso ir na Avenida 17 de agosto, como eu faço? Então as pessoas iam perguntando e aí uma pessoa falava, olha, você vai ter que ir assim, quando você vê uma escola, você vai virar à esquerda, depois você vai andar 3 ruas, vai virar à direita e assim por diante, até que a pessoa, de tanto perguntar no caminho, ela conseguia chegar naquele lugar. Então hoje em dia é muito mais fácil. E para se comunicar, antes de ter o celular, o que as pessoas faziam? Antes do telefone também. Tem casas que tem o telefone fixo, né? Que é aquele telefone que fica lá no cantinho da casa. Mas tem casas que não. Na minha casa, por exemplo, não tem um telefone que fica aqui dentro da minha casa. A gente usa só o celular mesmo. Mas antes de existir o telefone, o que as pessoas faziam para se comunicar? Por exemplo, eu tenho a minha avó, ela morava lá no estado de São
Paulo, muito longe daqui. Como que a gente fazia para saber se estava tudo bem, para contar as novidades, por exemplo? Como que a gente fazia antigamente? Escrevíamos cartas. Hoje em dia a gente pode escrever cartas se a gente quiser, mas é muito raro. As pessoas na atualidade usam o celular para se comunicar, para saber se está tudo bem, para saber alguma novidade. E o livro de vocês tem a foto de um envelope, e esse envelope é o envelope que a gente mandava a carta. Então a gente escrevia numa folha de caderno, contava todas as novidades, escrevendo ali, olha, nasceu nosso primo assim, assim, ele nasceu no dia tal, tal dia eu fui numa festa, ou eu peguei uma gripe muito forte, contava tudo, escrevia tudo que tinha acontecido. E aí perguntava, né, escrevia, e aí, tá tudo bem? Conta as novidades pra gente, estamos com muitas saudades. E aí a gente dobrava esse papel que a gente tinha escrito todas as coisas e colocava de um envelope como esse aqui, ó. Com um envelope como esse. E aqui, essas linhas é para escrever o quê? O endereço, para onde essa carta vai, né? E o endereço da gente também. Então eu tinha que escrever 2 endereços. Um lado ficava o endereço para quem eu estava mandando essa carta e do outro lado era o meu endereço, de quem está enviando, tá? Então o seu livro traz uma atividade assim agora, ó. Imagine que você irá mandar uma carta para o seu endereço. Vai mandar uma carta para o seu endereço mesmo. Com a ajuda de um adulto, preencha os dados no envelope abaixo. Então, quem está te ajudando na atividade da escola nesse momento? Pede para essa pessoa escrever aqui nesse envelope o seu endereço, tá? O nome da sua rua, o número da sua casa, o nome do seu bairro, o nome da cidade, o estado e o CEP, que é aquele número bem grandão, tá bom? Próxima página, diferentes tipos de moradias. Olha só, nós vamos começar a prestar atenção que as moradias, elas não são iguais, tá bom? Então vamos lá. Existem diferentes tipos de moradias. Vamos ver quais você conhece? Olha só. Então aqui nós temos 2 casas. Olha para essas 2 casas primeiro. Aqui tá escrito assim, ó, casa térrea. O que é casa térrea? Quer dizer que ela tá ali embaixo no chão mesmo, não tem escada para subir nela não. Olha só, casa térrea pode ser construída com materiais como tijolo, cimento ou madeira. Então aqui nós vemos casas térreas, olha só, não tem escada e elas são construídas de formas diferentes, tá bom? Aqui nós temos um sobrado. Olha só, vocês conseguem perceber que o sobrado ele é uma casa bem alta, que para mim ir lá em cima nesse quarto, por exemplo, eu preciso subir escadas para subir nele? É uma casa bem grandona, né? Casa com 2 ou mais andares. Então quer dizer que uma parte da casa foi construída em cima de outra parte, tá bom? Então aqui nós temos o prédio. Olha o que está escrito: construção vertical composta por vários apartamentos. Então aqui nessa imagem é só uma família que mora aqui? Não, são muitas famílias que moram nesse lugar. Cada um desse, ó, cada janelinha dessa quer dizer que é uma janelinha, por exemplo, de um banheiro de um apartamento. Então são muitas famílias, tá bom? Então o que é vertical? É aquele que é em pé. Existem 2 jeitos de falar: horizontal, que tá assim deitado, e vertical, que está em pé. Então, por isso que fala que é uma construção vertical, que está em pé, um em cima do outro, tá bom? Aqui nós temos palafita. Olha o que está escrito: moradia sustentada por estacas de madeiras fincadas na margem dos rios. Então, olha só, é uma casa que fica no alto, né? Perto de um rio, ó, bem pertinho da margem de um rio, e
de madeira. Então, olha essa construção e olha essa construção. Elas são de materiais diferentes. Essa construção também, materiais diferentes, tá bom? Agora, olha essa. Oca, né? Oca, moradia comum entre os indígenas, geralmente de palha e sem divisões internas. Então a oca, ela é um espaço que lá dentro ela é aberto. Não é igual às nossas casas que nós temos o quarto que tem a porta que fecha esse quarto, a porta que fecha o banheiro, a porta que fecha a cozinha. Lá é um espaço abertão. Então a gente vê todas as partes da casa porque não tem paredes dentro desse lugar, tá bom? E é uma casa utilizada pelos indígenas, tá bom? A moradia dos indígenas. E aqui nós temos o iglu, moradia feita de neve ou flocos de gelo, utilizada pelos esquimós. Então, olha que interessante, essa casa não é o mesmo material dessa casa. As pessoas que moram aqui não são indígenas, né? São aquelas pessoas acostumadas de uma temperatura muito gelada. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Que as casas não são iguais, não é verdade? Então, nós temos que respeitar os tipos de casas, nós temos que saber que casas que são feitas de madeira, existem casas que são feitas de tijolos, existem casas que são feitas de uma maneira mais simples, porque a pessoa que tem aquela casa, ela não teve condições, né, dinheiro de construir uma casa grandona, com piscina e tudo mais. Então, existem pessoas que têm condições de ter uma casa muito grande, uma casa muito bonita, com piscina, com churrasqueira, mas também existem pessoas que não, tá? Mas o importante é que todas essas casas, elas são moradias que são feitas para proteção do sol, do calor e da chuva, do vento, né? E é um lugar onde as pessoas convivem com a família delas, né? Com certeza todas essas pessoas dessas moradias, todas essas pessoas daqui, elas se sentem acolhidas. Por quê? Porque no cantinho delas, elas têm amor, elas têm o carinho da sua família, tá bom? Então, é isso. Por hoje é só na nossa aula de geografia. Até daqui a pouco.